Muito obrigado, pastor, pelas emocionantes, comoventes palavras. O pastor tem uma voz bonita, né? Voz de locutor. Essa é a Rádio Novo Tempo, a rádio que toca ao seu coração. Obrigado pelo... Olha aí. Que chique. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente foi muito bem recebido, muito bem tratado. Muito obrigado. Hoje a gente teve uma notícia bem legal ali na classe dos jovens, que o Tiago deu uma notícia lá na classe que vai ser papai. Cadê o Tiago? Salva de palmas aí para o Tiago. Que bênção. Danilo Italia, hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Vamos abrir a nossa Bíblia, privilégio tê-la em nossas mãos, a palavra do Senhor, que tem poder, que não volta vazia, e eu quero te convidar a abrir a Bíblia num local onde é muito difícil de achar, livro super difícil de encontrar, Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos dar algumas pinçadas no capítulo 1, para tirar o conteúdo da mensagem desta manhã. Por gentileza, Apocalipse capítulo 1, nós começaremos no verso 1. Obrigado a você que está conectado conosco. Ontem nós ultrapassamos 800 conexões. Se você considerar que dificilmente alguém assiste sozinho, está sempre acompanhado de um membro da família, você imagina que ontem é possível que tenhamos tido mais de 1.500, 2.000 pessoas conectadas conosco. Uma bênção, um alcance extraordinário. E as mensagens que aqui foram pregadas, elas ficam gravadas no YouTube, de modo que a qualquer momento você pode acessar a mensagem, compartilhar a mensagem, usar como ferramenta para o evangelismo. Se por algum motivo ao longo desta semana você não pôde estar conosco, você pode acompanhá-las de igual forma e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Deixa Deus te usar. Apocalipse capítulo 1, verso 1, você já sabe de cor e salteado. João, o autor, começa dizendo revelação de Jesus Cristo. E aqui a gente para. Revelação de Jesus Cristo. Eu não sei como é que isso repercute no seu coração, mas pensar que Deus quer se revelar a mim é algo que me causa muita alegria. Pensar que o interesse do Rei do Universo é se fazer conhecido a mim, pecador miserável, para mim se constitui um privilégio extraordinário. Eu não sei se isso sensibiliza você. O Eterno quer se fazer conhecido a você. Ele quer se revelar a você. Isso significa uma coisa apenas, basicamente, de primeira mão. A primeira coisa que me vem à cabeça é que se eu só não conheço a Deus se eu não quiser. Porque se Ele deseja se revelar a mim e eu, porventura, não o conheço, a responsabilidade é plenamente minha, porque Ele dá o primeiro passo na direção de resolver as coisas revelando-se a mim. E na resolução de um conflito, é importante saber que a parte mais madura sempre dá o passo para resolver um problema de conflito em relacionamento. Você percebe que o Adão errou, mas quem deu o primeiro passo? Deus foi atrás do Adão. Às vezes a gente entra em conflito com alguém e a gente se acha cheio de razão e às vezes dizemos, eu não vou procurar a pessoa porque a pessoa é que está errada. Mas a verdade bíblica é a parte mais madura, ainda que esteja certa, é a parte que dá o primeiro passo. Exemplo, Deus, Ele sempre dá o primeiro passo na reconciliação com o ser humano. O ser humano está errado e não o procura, Ele, Deus, vai atrás, mesmo sendo o dono da razão. Isso não te ensina algo para você fazer a manutenção dos teus relacionamentos com o teu cônjuge, com os teus filhos? Não, pastor, mas eles que estão errados, mas você não deveria ser a parte mais madura? É algo para pensar. E Deus busca essa reconciliação revelando-se ao ser humano.
Isso, pelo menos, fala muito ao meu coração. Deus quer se fazer conhecido a mim. Se isso alegra a sua alma, por favor, diga amém. Eu fico muito feliz com isso. E é claro que ele se revela através da natureza, ele se revela através da palavra, mas a maior revelação de todas, de Deus para a humanidade, veio através de Cristo. Quando Cristo aqui na terra esteve, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Revelação máxima de Deus, Jesus Cristo. E ele está aqui nessa manhã. E sabe de uma coisa? Isso é tão importante que é óbvio que o diabo não ficaria sem tocar a mão neste assunto. É óbvio que ele não criaria um processo, que ele jamais deixaria de criar um processo de contrafação, de ilusão, de tentar atordoar o nosso pensamento, a fim de que não tenhamos entendimento sobre revelação. Claro que ele ia pôr a mão nisso. E de que forma ele tem colocado a mão nisso? Ele tem banalizado o processo de revelação. Ele tem banalizado a ação do Espírito Santo. Então, a atitude de Deus de se fazer conhecido, muitas vezes está comprometida pela atitude do diabo em jogar na lata do lixo a essência da revelação. Pastor, do que você está falando, pelo amor de Deus? Estou entendendo ou não? Vou te explicar. Estamos vivendo num tempo onde a intimidade com Deus está sendo apregoada. Nem um problema com isso. Todos devemos ser íntimos do Senhor. Mas está sendo levada à direção de que a minha intimidade com Deus me dá um status que chega a estar acima da autoridade das Escrituras Sagradas. Isso é drástico. É mais ou menos assim: Deus me revelou. E o indivíduo começa a usar isso com autoridade. Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, eu estou transmitindo a voz de Deus. E indivíduos se comportam como se a sua relação pessoal com Deus lhe desse uma autoridade acima das Escrituras. E se você ainda não entendeu, eu vou te dar um exemplo. Eu estudei durante um mês inteiro com um pastor evangélico, assunto sábado. Conversamos durante 4 semanas, um encontro por semana, e destes encontros, o resumo é, ao término da 4ª reunião, ele chegou à seguinte conclusão: realmente, a Bíblia não fala sobre a guarda do domingo, a Bíblia fala sobre a guarda do sábado. Realmente, o sábado é o dia do Senhor. Eu fiquei boquiaberto, fiquei espantado o pastor chegar a essa conclusão. Eu não esperava isso. E após declarar isto de forma tão contundente, ele continuou dizendo: eu agora vou orar ao Senhor para saber se é da vontade dele que eu guarde o sábado. Então eu lhe disse: pastor, a partir de hoje nós não temos mais conversa. Sabe por quê? Se a autoridade das Escrituras para você está abaixo da tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus tem mais força do que a declaração das Escrituras, a gente vai começar a ter um problema, porque daqui a pouco Deus te revelou um negócio, Deus te revelou outro negócio, Deus te revelou outro negócio, e aonde é que fica a autoridade da Bíblia? O teu relacionamento com Deus é importante, mas esta intimidade não te autoriza a desautorizar o livro. Você não tem autoridade para desautorizar o livro, que é a expressão máxima da vontade do Senhor para a nossa vida. E o negócio está tão esculhambado, que eu estava fazendo uma semana de oração numa grande igreja, em uma capital lá do Brasil, e um jovem ficou sabendo da semana de oração pelas redes sociais, e ele vivia um dilema pessoal, e o seu dilema, ele veio até a igreja com este dilema, apresentá-lo a mim, para que pudesse então obter uma solução. Mas a verdade é que eu estava para pregar no sábado pela manhã, o encerramento da semana de oração, e eu percebi quando este jovem chegou, porque ele chamou a atenção. Ele veio com uma mala gigante, e eu, ao observá-lo com aquela mala gigante num sábado, que é algo incomum, eu pensei: deve ser algum viajante que, parando na cidade, veio assistir o culto, imaginei eu naturalmente. Mas chegou o momento de eu apresentar a mensagem, o encerramento da semana.
o acesso à região da plataforma tinha que se dar pelo corredor externo. Dessa forma, eu saí pela porta e, ao tomar o corredor, percebi que ele veio atrás de mim com a mala. E quando ele percebeu que eu estava distante dele, ele começou a gritar: pastor, pastor! E eu olhei para trás e ele falou: eu preciso falar com o senhor agora. Eu disse para ele: olha, eu não consigo te atender neste momento. Já estão cantando a última música, após a música eu entro para pregar. A gente não consegue conversar agora. Ele falou assim: pastor, tem que ser agora. Deus me revelou que eu tenho que falar com o senhor. Eu falei: Deus te revelou, mano? Mas não falou nada comigo? Eu fiquei intrigado. Ele falou: pastor, eu preciso falar com o senhor agora. Aí eu pedi para o rapaz aqui da plataforma, percebendo a importância que isso tinha para o rapaz, a veemência com que ele fazia essa declaração, eu disse: irmão, canta mais uma música aí, porque eu também tenho um negócio chamado curiosidade. E eu falei assim: que revelação é essa, Jesus? E eu perguntei para ele: irmão, do que se trata? Eles vão cantar mais um hino, diga do que se trata, já que não pode esperar. Ele: pastor, eu estou com um problema, enfrento esse problema há 4 anos e Deus me revelou ontem à noite que o senhor resolveria o meu problema. O senhor? E qual que é o seu problema, meu filho? Que eu vou resolver. Pastor, eu estou enfrentando um problema com maconha há 4 anos. Eu frequento a igreja, mas uso maconha e não consigo parar. E nesta noite, clamando para Deus, para que Ele me livrasse deste vício maldito, Ele, o Senhor, me revelou que eu vou morar na sua casa. Eu já trouxe a mala, porque após o término do culto, vou me dirigir para a sua residência, foi o que Deus me disse. Aí eu falei: Deus te revelou isso, mano? Revelou, pastor. Poxa, mas ele não falou nada comigo, mano. E o pior, eu duvido que ele tenha revelado a minha mulher. E eu acho o seguinte, mano, tu não vai chegar na minha casa, não. E outra coisa, eu acho que quem te revelou isso não foi Deus, não. Eu acho que quem revelou isso para você foi a maconha. Então, o que você precisa fazer é parar de fumar maconha, para que você possa ter o seu discernimento equilibrado. E aí, a reunião da igreja aconteceu, depois a liderança quis ajudar o jovem, enviando-o para um centro de recuperação, para que ele tivesse o tratamento adequado. Deus me revelou, virou moda, virou onda. Ah, pastor, Deus me revelou que a sua vida... E pior é o seguinte, a revelação é sempre em cima do que já está revelado. E põe uma coisa na sua cabeça: Deus não vai te revelar o que revelado está. Exemplo: pastor, eu estou namorando esse rapaz... Ele é um rapaz maravilhoso, ele é educado, ele só não crê em Deus, não crê na Bíblia, ele não gosta desse negócio de religião, mas eu estou orando ao Senhor para saber se é a vontade dEle para a minha vida. Eu quero que Deus se revele a mim. Eu falei: querida, não vai revelar. Sabe por que não vai revelar? Porque você está querendo ser tratada de um modo especial. Você quer ser tratada fora do contexto da Bíblia. Você quer que Deus abra uma exceção para a tua vida errada. Você quer autorizar o teu pecado desprovido da informação bíblica, como se Deus fosse te dar uma informação contrária ao que as Escrituras estão te orientando. Que papo é esse? A gente não acredita na Bíblia, não se submete à palavra, aí acha que Deus tem uma exceção para a nossa vida. O meu relacionamento é uma exceção. A minha vida financeira e o modo como eu administro o dízimo vai ser uma exceção. O modo como eu levo adiante a minha sexualidade é uma exceção. Então você quer uma vida não regida pela palavra, como se Deus estivesse fazendo uma concessão especial para você, além do que Ele revelou nas Escrituras Sagradas. Da onde você tirou esse raciocínio, meu filho? Ei, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Esta igreja é regida pela palavra. Se você tem intimidade com Deus, parabéns. Mas se está recebendo uma revelação que está em desarmonia com a palavra, ou pedindo algum tipo de informação que já está aqui, você está chovendo no molhado, você está num caminho perigoso. É essa tentativa que o diabo tem realizado para poder minimizar a verdadeira revelação de Deus. Deus quer se revelar a você,
E se você não o conhece, se você não tem intimidade com ele, o único responsável por isso é você mesmo. Ele está aqui nessa manhã disposto a se fazer conhecido a você. E eu acredito que a revelação de Cristo no capítulo 1 do livro do Apocalipse, ela é diferenciada de toda a Escritura Sagrada. O modo como Jesus se revela em Apocalipse 1 não é o cordeirinho que foi levado mudo ao matadouro. No capítulo 1, ele não é o cordeiro. No capítulo 1, ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que João o observa e a descrição é fantástica. Tão fantástica que João não encontra palavras para relatar a visão e o vislumbre do que está diante dele. E ele utiliza as palavras mais absurdas. Os teus pés são como latão reluzente, o bronze polido da época, uma espécie de espelho. É o que existia de mais claro nos dias de João. Ele olha para Cristo, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos estão como duas bolas de fogo. João está vendo o Cristo glorificado. João não está vendo Jesus humilhado, surrado, pendurado na cruz, o coitadinho. João está vendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João o vê do jeito como ele regressará a esta terra com poder e grande glória. Não é o cordeiro, é o leão da tribo de Judá, e desta vez ele vem para esmagar os seus inimigos. É a perspectiva do João, é a revelação, o modo como Jesus se posiciona no Apocalipse capítulo 1. E aqui o verso 5 me causa a primeira e boa impressão. O verso 5 do capítulo 1, o Senhor Jesus começa dizendo assim. Aliás, vamos ler a partir do verso 4. Diz assim o verso 4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, a saber, Deus o Pai, da parte dos 7 Espíritos, a saber, o Espírito Santo em sua plenitude, e da parte de Jesus Cristo. Perceba que o que você está observando aqui no capítulo é a saudação da Trindade. Deus Pai, aquele que é, que era e há de vir, o Espírito Santo em sua plenitude, os 7 Espíritos, e você percebe aqui também a revelação de Jesus Cristo. Nós nos cumprimentamos estendendo o feliz sábado, Maranata, oi, como vai, tudo bem? Deus está te direcionando um cumprimento diferente. Ele começa saudando você, direcionando 2 palavras, graça e paz. Graça e paz resume o conteúdo de toda a Bíblia. Salvos pela graça, temos paz com Deus. Você vem diante de Deus e Ele o saúda. Quando você se aproxima dEle, Ele estende graça e Ele estende paz. Deus se dará a conhecer a você nesta manhã, dizendo que o que Ele tem para te oferecer é graça. E uma vez que você foi alcançado pela graça de Deus, você tem paz. A paz que excede todo entendimento. Ela é obtida não pelos dólares que você consegue, não pelos automóveis que você comprou ou as residências que estão no seu nome. A paz que excede todo entendimento é o resultado daquele que foi alcançado pela graça. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, graça. Pastor, eu não sei o que é graça não, talvez seja por isso que eu não tenho paz. Então eu te explico. Graça é como Deus nos trata. Graça é o modo como Ele se relaciona comigo. Como assim, pastor? Graça é Deus me dando o que eu preciso, não o que eu mereço. A Bíblia diz que o que eu mereço é a morte. O salário do pecado é a morte. O que eu mereço como pecador que sou, qual é o meu salário? Fruto da minha vida de pecador. A morte. Eu mereço a morte. Deus não me trata como eu mereço. Ele me dá o que eu preciso. Perdão, nova vida, nova oportunidade, chance de realizar um reset. Ele me dá esta chance e esta oportunidade através da graça.
Ao invés de eu receber o que eu mereço, morte, eu recebo o que eu preciso, dom gratuito de Deus, a vida eterna. Você percebe que é assim que Deus lida conosco? Ele nos dá o que nós precisamos, não o que nós merecemos. E foi assim ao longo de todo o Evangelho. Você observa uma mulher apanhada em flagrante adultério, colocada diante de Jesus. A lei de Moisés dizia que ela merecia ser apedrejada até a morte. Nenhum problema estaria ocorrendo se de fato ela fosse apedrejada. No entanto, o Jesus querido que está conosco nesta manhã disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E de repente todos se recolheram, foram embora. Você conhece a experiência? E a mulher que merecia as pedras, ela recebe o que ela precisa: perdão, nova chance, um reset em sua vida. Vá, não peques mais. Página em branco, eu estou te entregando para você reescrever a sua história ao meu lado. Você merecia a morte, eu estou te dando uma nova chance. Graça, graça. Cristo pendurado na cruz, soldadinho abusado, folgado, eu não tenho outra descrição para aquele indivíduo. Aê, se tu é o filho de Deus, desce daí. Salvou todo mundo e não pode se salvar? Cara folgado, mano, folgado. Ah, se eu fosse Jesus, o que eu faria? Mandava logo uma ordem para o Gabriel. Gabriel, desce aqui, Gabriel, voo rasante. Fala, mestre. Aí eu falaria para o Gabriel: fogo nele. É o que ele merece, esse infeliz abusado. Mas Jesus não é como eu, amém, irmãos? Amém. Olha o que Jesus faz. Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. O cara merecia fogo. Daqui a pouco eu recebo a toalha aqui, irmão. O cara merecia fogo. E o que ele recebe? Nova chance. Eu mereço a morte. O que eu recebo? Perdão, salvação, nova oportunidade. É a graça de Deus que se manifesta quando eu vivo pela graça. Quando eu recebo esta graça, eu tenho paz com Deus. Por que você não tem paz? Não está vivendo na graça de Deus? Não abraçou a graça de Deus? Não recebeu Jesus como seu Salvador? Fica com essa vida perturbada, não consegue ter paz no seu coração, não consegue achar um equilíbrio emocional, uma estabilidade. Resultado, você vive achando sempre que há um estado de infelicidade constante em você. O que falta para a minha vida? Que vazio é este, pastor? Você precisa ser alcançado pela graça de Deus, porque aí verdadeiramente você vai ter paz. E aí pode cair o mundo, estou em paz. Lembra da música do Novo Tom? Pode cair o mundo, estou em paz. E se você ainda não entendeu a graça, então eu ouso utilizar a pedagogia e lhe contar uma história. Sempre quando... Há muito tempo que eu não faço uma semana de oração onde a minha esposa não me acompanha. Muito tempo. Normalmente ela tem me acompanhado, mas a gente vai passar 15 dias numa missão no Chile, logo quando eu regressar, e então ela achou que ficaria muito pesado ela vir junto, e por isso que ela não veio, porque ela já tinha os compromissos. Ela é líder de Ministério da Criança e Adolescente para toda a União, Estado da Bahia e Sergipe, e ela estava com compromisso para esse fim de semana, e consequentemente por termos a missão que vamos realizar 15 dias no Chile, ela falou: amor, não vai dar para mim ir, é melhor ficar, atender os meus compromissos, enfim. Normalmente nós viajamos juntos, faz muito tempo que eu viajo sem ela. Mas já houve muitas vezes que eu fui fazer semana de oração em diversos lugares do Brasil e até mesmo no exterior que ela não esteve junto. Eu me lembro que uma destas vezes, a gente sempre fica, saudade, quero te ver, vai contando os dias, faltam 8, faltam 7, faltam 6, faltam 5, faltam 4, e ela: eu vou lá no aeroporto, eu vou te apanhar, eu vou, vai, em nome de Jesus, minha filha, vai. E aqui fica naquela regressiva, né, naquela coisa. E 30 anos de casamento, e graças a Deus isso ainda continua, amém, irmãos? O problema é quando a tua mulher não quer que tu volte mais para casa, aí a casa caiu, irmão. Mas graças a Deus isso ainda existe.
E aí, naquela ocasião, eu estava fazendo a semana de oração, estávamos na regressiva, finalmente, momento de voltar para casa. Aí ela virou e disse assim, eu vou lá no aeroporto te apanhar, meu amor. Eu, vai, querida. Peguei o mais rápido possível a minha mala. Quando eu saio no saguão do aeroporto, lá em Confins, Minas Gerais, saí do aeroporto ali, peguei a mala, saí ali no saguão, e todo mundo abraçando, todo mundo beijando, todo mundo agarrando, todo mundo, e eu já procurando a minha para agarrar e para beijar também. E cadê a mulher que estava com saudade? Cadê a mulher que disse que estaria ali para me buscar? Cadê essa mulher, meu Deus? Aí puxei a mala, sentei sobre a mala no ponto dos taxistas. Passaram-se 30 minutos, ela não chegou. 1 hora ela não apareceu. 1h30 e eu pensei, está com saudade, hein? Saudade é essa. Ah, meu Deus do céu. E comecei a treinar, irmão. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Tem que usar da graça, Senhor. É a graça. Essa mulher com 1h30 de atraso está merecendo o quê? Mas dá o que ela precisa, não o que ela merece. Dá o que ela precisa, não o que ela merece. Dá o que ela precisa, não o que ela merece. Eu repeti isso umas 200 vezes. Tu podia me ajudar pelo menos 3. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Vai. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Vai, pelo amor de Deus, irmão. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Mais uma vez. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. É treinamento da graça. Taxista parava, Senhor, Belo Horizonte, eu não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, estou esperando a mulher. Daqui a pouco um bolo de taxista rindo da minha cara, porque já viu se passar 2 horas, ela não chegou. Eu, 2 horas, mano, cadê essa mulher, mano? Dar o que ela precisa, não o que ela merece, é pela graça de Jesus. Ensina. Daqui a pouco ela liga. Oi, amor. Aí eu dar o que ela precisa, não o que ela merece. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Aí eu, oi, meu bem. Estou meio atrasadinha, né? É só um pouco. Onde é que você está, querida? Eu estou na delegacia. Eu, na delegacia? Estou fazendo o que na delegacia? Amor, eu saí na hora certa. Você não vai acreditar. Então me conta. Descendo a ladeira, lá de onde nós moramos, aquele carro velho que você tem, aquela coisa horrorosa, com instalação de kit gás, amor. Para que você colocou aquilo no carro, amor? Aquilo vive dando curto, amor. Resultado, mais uma vez deu curto, o carro deu uma pane elétrica, o carro apagou, o volante travou e eu não consegui desviar do negócio que estava na minha frente. Eu falei, o que tinha na tua frente, querido? Um ônibus. Eu arregacei a lateral do ônibus de fora a fora com a lateral do nosso carro, porque não dava para desviar, que o volante estava travado. E agora eu estou aqui na delegacia com um ônibus de todos os passageiros e nós estamos fazendo um boletim de ocorrência. Mas está terminando já, amor, daqui a pouco eu chego aí. O carro voltou a ligar. Aí eu pensei, meu Deus do céu, 2h30 depois, lá vem meu carro todo arregaçado. Aí parou do meu lado. O vidro elétrico ainda funcionava, amém, irmão? Desceu, olhei ela. Você quer dirigir? Eu falei, quero. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você entender a graça. Adiantava eu brigar? Não entendi. Se eu brigasse, o relógio recuaria. Não. Se eu brigasse, o carro desamassaria. Não. Se eu dou para ela o que ela merecia, eu não ia ter o que eu precisava. Dei um beijinho, não briguei, fui para casa e o resto não te interessa. Como Deus tinha razão de que devemos viver pela graça. Oh, Deus maravilhoso. Aí tu não trata tua mulher com graça, tu não trata teu filho com graça, você não lida com as pessoas com graça. Deus lida contigo com graça, te dando o que você precisa, não te dando o que você merece. Nós merecíamos a morte, recebemos a oportunidade de viver eternamente, e se eu vivo pela graça de Deus, inevitavelmente terei paz que excede todo entendimento.
Entenda que a paz não vem pelos dólares. É muito legal ter dinheiro, é muito legal. Eu também gosto de coisa boa, mas a paz, ela vem como resultado da graça de Deus ter alcançado o seu coração. Ei, quem quer ter a graça de Deus manifestada na sua vida nessa manhã, diz amém. Amém. Que a graça de Deus alcance a sua vida. É Deus se revelando, é Deus te dando graça, te dando paz. E é Ele apresentando Jesus Cristo. E o verso 5 diz que Jesus se revela para nós, e a primeira revelação de como Cristo se apresenta a mim é: Ele é fiel testemunha. Interessante isso aqui. A palavra testemunha daqui vem de marturel, que significa martírio. Ainda que custe um martírio, ainda que custe a morte, Ele garante para você o que Ele falou, porque Ele é fiel. Isso alegra o seu coração? Diga amém. Ei, Deus é fiel a mim, ainda que custe a própria vida dEle. E olha você, o quanto fiel a Deus é. Você abre concessões para os princípios que outrora você havia abraçado pelas mais diferentes circunstâncias da vida. Tomou um apertinho do patrão, tomou uma sacudida de circunstâncias difíceis, uma prova bateu a tua porta, a tua fidelidade desce pelo ralo. Que amor é esse que qualquer coisa abre mão daquilo que outrora era inegociável, agora facilmente você se rende diante dos princípios? Diante das provas, abre mão dos princípios. Você observa, por exemplo, o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego: ainda que eu morra, eu não me encurvarei. E como estamos no exercício da nossa fidelidade, Ele é fiel para a gente até a morte, e a gente, por qualquer pressão, abre mão daquilo que outrora usávamos como sendo a base para a nossa vida. E pensar em fidelidade nos dias de hoje, que complicação, hein, irmão? Como é difícil confiar nas pessoas, como é difícil, mesmo assinando documentos, você não tem a comprovação de que a outra parte cumprirá aquilo que prometeu. Crise de confiança é o que estamos tendo em nossos dias. Você viaja do lado de pessoas, não sabe com quem está viajando, você conversa com pessoas na internet, você não sabe verdadeiramente com quem você está conversando. E Jesus se apresenta como fiel num mundo de infidelidade, onde a infidelidade está sendo apregoada como novo método de vida. É comum mentir, é comum trair, e é tão comum que parece agora ser normal. Fulano traiu, fulano puxou o tapete, fulano enrolou o outro. É tão comum que já estamos até miseravelmente adotando como se fosse normal, e que Jesus tenha misericórdia de nós. Agora, como é que você tem facilidade tão grande de confiar nas pessoas e tanta dificuldade de confiar em Deus? É um negócio impressionante. Você acabou de começar o namoro com esse carinha, você acabou de se relacionar com essa menininha, aí você, eu amo, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, aí começa a se entregar e confidenciar coisas que para os teus próprios pais você não diria. É impressionante a facilidade com que você se entrega para alguém que você acabou de conhecer. Você nutre uma confiança, e enquanto os teus pais que te acompanham por toda a tua vida, você não tem coragem de revelar coisas para eles, segreda estas coisas para pessoas que você acabou de conhecer. E tu vai num auge de confiança tão grande quanto a pessoa que acabou de aparecer na tua vida, que você segreda tudo para esta pessoa, você compartilha partes do teu corpo com esta pessoa, enviando fotografias, enviando nudes. Esses dias, uma menina, eu tive que atendê-la, e ela estava desesperada. Pastor, era o amor da minha vida, pastor, eu o conheci, ele é lindo, e o nosso namoro, nós íamos nos casar, ele dizia que nós iríamos nos casar, pastor, ele já falava isso comigo em 3 meses de namoro. Eu falei: é o homem da minha vida, é o homem da minha vida, se você me ama, está com saudade de mim, estou com saudade de você, manda uma foto sua. Ela mandou, manda uma foto agora sem essa peça, ela mandou e sem outra, daqui a pouco ela estava enviando fotos nuas.
Eu confiava, pastor, o amor da minha vida. E o amor da vida dela terminou o namoro e com todo aquele material em mãos, saiu espalhando pela internet, divulgando entre os amigos. Olha aqui, que facilidade para confiar nas pessoas. Por que não tem essa facilidade para confiar em Deus? Por que não tem essa facilidade para se entregar ao Senhor? Em quem você pode confiar, você não confia. E em quem você deveria suspeitar, você se entrega. Isso não é meio incoerente? Isso não é uma ausência de sabedoria? O Senhor se apresenta como fiel a você para te dizer: a mim você pode segredar as tuas coisas, a mim você pode abrir o seu coração. Quando você abre o coração para alguém, você coloca a sua vida nas mãos desta pessoa. E Deus está dizendo: eu sou fiel, coloca a tua vida nas minhas mãos que eu não vou te frustrar, eu não vou te decepcionar. E se você coleciona alguma frustração em algum relacionamento porque houve ausência de fidelidade em Deus, isso nunca vai acontecer. Deus é fiel. E toda vez que eu falo sobre confiar em pessoas e dizer que a gente não sabe quem está do nosso lado, essa coisa é muito grave, irmãos. E desculpa me estender, é o último dia que eu estou falando para vocês, e tendo isto em contexto, eu me lembro de um episódio, porque o meu primeiro distrito foi uma zona rural lá do Rio de Janeiro, e estando nessa zona rural do Rio de Janeiro, eu morava num quintal muito grande, e o mato crescia assustadoramente, era meu primeiro distrito, e minha mulher achou por bem me dar um conselho, e eu não gostei do conselho dela. Ela falou assim: amor, por que você não aproveita seu dia de folga, segunda-feira, e capina no quintal? Eu falei: meu bem, se é folga, por que eu vou capinar? Que folga maldita é essa? Então eu não quero folga, porque se na minha folga eu tenho que capinar quintal, eu não quero tirar folga nunca. E eu descobri que eu não tenho o dom da capina. Acho que é um dom espiritual. A minha mãe, por exemplo, com 70 e poucos anos de idade, tem o dom. Ela pega uma enxada, meu amigo, e a velhinha toca o terror. Mas eu não tenho o dom, irmão. Já falei. Capina, amor. Capina não. Se eu for na minha folga capinar o quintal, então não é folga. Aí já agoniado e aflito, meu vizinho percebendo a minha aflição, meu vizinho mais próximo, que morava a 500 metros de distância, que era uma roça, ele virou para mim: cara, eu conheço um cara que cobra baratinho e capina no quintal. Eu, mano, é a minha salvação esse cara. Como é que é o nome dele? O nome eu não sei, eu só conheço o apelido. Qual que é o apelido dele? Ponto 50. Como é que é? Ponto 50. Ei, ponto 50 é uma metralhadora, irmão, de grosso calibre. É um negócio que derruba helicóptero. O cara tem por apelido uma arma no Rio de Janeiro, e a gente de confiança, ele pode confiar, o velhinho é top. Então por que ele tem o apelido de ponto 50, uma arma? Ele é perigoso? Não, ele é muito gentil, ele é muito suave. Pode confiar. Eu falei: tá bom, chama aí o ponto 50. Aí veio aquela arma humana. Aí chegou, pensa num senhor simples, educado, que senhor agradável, todo humildezinho, velhinho. E aí, senhor ponto 50, e aí, senhor pastor Dudu, o senhor ponto 50, o senhor capina no quintal, pelo preço que foi medido? Sim, pode ficar tranquilo, eu só preciso dar metade até a hora do almoço, porque eu queria pegar uma marmita, e depois da marmita eu volto e capino o restante até o final da tarde, está tudo pronto. Eu falei: tu vai capinar esses 1.000 metros quadrados em um dia? Ele falou: isso é rápido, pastor, fica tranquilo. Ei, o homem começou o serviço, uma máquina. Ele tem o dom. Mano, uma máquina saiu capinando aquilo lá de uma maneira extraordinária, fantástica. Eu olhei assim: graças a Deus, encontrei alguém, Jesus, graças a Deus. Aí daqui a pouco ele pede o dinheiro: deixa eu ir lá, pastor, almoçar, eu dou o dinheiro para ele. Ele vai lá almoçar e não volta. 2 horas ele não chegou, 3 horas ele não chegou, 3h30, será que eu vou ter que capinar o resto, meu pai? Eu vou atrás do ponto 50. Peguei o carro,
e sair no mundo atrás do ponto 50, pergunta aqui onde que mora o ponto 50, pergunta ali onde que mora o ponto 50, e nada de achar a casa do cara, que demora, que luta. Depois de um tempão me deram a orientação de uma rua, eu fui lá, entrei na rua, e quando entrei na rua encontrei um cara, e eu perguntei, é aqui que mora o ponto 50, nessa rua aqui? É lá na frente. Eu olhei, tinha uma multidão na frente da casa do cara. Que multidão é aquela lá, irmão? Carro de polícia parado lá? Tem 2 carros de polícia lá. Estão prendendo ponto 50. Mas o cara nem capirou meu quintal, prendeu o cara, mano. Está prendendo ele por quê? Porque ele matou 3 pessoas, enterrou os corpos no quintal dele, matou as 3 a enxadada. A enxadada? Aquela enxada que usa para capinar quintal, que estava lá em casa? Mas rapaz... Voltei para casa pensando, cara, tão legal, uma habilidade tremenda com a enxada. Nossa, a gente de verdade não conhece quem se aproxima. É assim o mundo, irmão. Você não sabe quem está se aproximando de você. Aí, você tem a coragem de se entregar com tanta facilidade para alguém, quando Jesus te disse que você deveria ser simples como a pomba e prudente como a serpente. E você se entrega, e para Cristo que você deveria se entregar de fato e viver sob a graça para ter paz, você é relutante em fazer o que precisa. E aí eu te pergunto, por que é tão difícil você se entregar para Jesus? O que há de mais importante na sua vida do que selar sua vida com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? E olha, para não virar vigília, deixa eu avançar na revelação, porque ele se apresenta como fiel testemunha. Na sequência ele fala que é primogênito dos mortos. Deixa eu só explicar esse termo primogênito, pelo amor de Deus, porque primogênito normalmente você está imaginando que é primeiro. Mas o primogênito no Novo Testamento, inclusive, onde aparece a palavra protótocos 7 vezes, 5 vezes não tem que ver com idade, tem que ver com status, com supremacia, posicionamento, autoridade. O primogênito é aquele que tem autoridade, é aquele que tem a supremacia, é aquele que gera o legado. E por que Jesus é primogênito dos mortos? Porque ele experimentou uma morte que ninguém jamais experimentou. Uma morte por toda uma raça. Uma morte para trazer remissão a todos os seres humanos de todos os tempos. Ele é o primeiro a experimentar isso para proporcionar o estado de graça que só ele pode oferecer, e ele o faz na condição de ser primogênito dos mortos. E Ellen White explica este texto utilizando a analogia da agricultura em Israel. Quando estava chegando a ocasião de fazer a colheita, os primeiros grãos eram recolhidos, os primeiros grãos amadurecidos, levado no templo e oferecido em oferta. Depois que os grãos eram oferecidos em oferta, vinha a autorização do sacerdote para realizar a colheita dos demais grãos. A colheita só acontecia depois da apresentação do molho movido. Ellen White diz que Jesus organizou o molho movido. Ele, o Cristo, morreu, ressuscitou, junto com eles outros cerca de 500 ressuscitaram também, a mostra da efetividade do plano da redenção. 500 almas ressurgindo dos mortos como a mostra da eficácia do sacrifício de Cristo ao vencer a morte. E ela diz que ela leva esta amostra diante do Pai e oferece o molho movido, a amostra da eficácia de sua morte na cruz do Calvário. Olha as pessoas aqui, a amostra dos redimidos. O Pai aceita o sacrifício, derrama o Espírito sobre a terra. O molho movido foi aceito. Por isso, no Apocalipse, Jesus volta com uma foice. Por que ele volta com uma foice? Para terminar a colheita. Ele já apresentou os primeiros grãos e virá nas nuvens do céu com poder e grande glória para colher os demais frutos, que somos eu e você, que fomos alcançados pela graça. E ele colherá inclusive aqueles que estão mortos, porque eles ressuscitarão primeiro e subirão
conosco que fomos transformados e juntos estaremos com Ele no céu. Jesus é o primogênito dos mortos, Jesus é fiel, Ele é o primogênito dos mortos. E a sequência da revelação de Jesus se desenvolve porque é dito que Ele é príncipe dos reis da terra. E uma pincelada apenas. O príncipe deste mundo chamava-se Adão. Adão perdeu o controle do planeta para Satanás. Satanás se tornou o príncipe deste planeta. Jesus declarou no Evangelho de São Mateus: eu via a Satanás, príncipe da terra. Lá em Jó, no capítulo 1, quando os embaixadores de todos os mundos comparecem diante do Rei do Universo, Satanás está entre eles e Deus pergunta: de onde que você vem? Ele: de rodear a terra e passear por ela. O termo original quer dizer: eu sou dono do planeta, é meu, eu tomei para mim, eu sou o príncipe de lá. E Jesus disse: o diabo é o príncipe da terra, tomou as chaves do planeta das mãos de Adão, que era o embaixador. Quando Cristo vem a este mundo e morre na cruz do Calvário, o diabo imaginava que tinha o derrotado, mas na verdade Jesus vence a morte, Jesus vence a Satanás, e as chaves que estavam na mão do maligno agora estão nas mãos de Jesus, e o Apocalipse diz que o príncipe desta terra se chama agora Jesus Cristo. O diabo não tem mais domínio. Isso aqui não vai terminar como o diabo quer, isso aqui vai terminar como o Senhor Jesus anunciou: vitória para o seu povo, aqueles que foram alcançados pela graça e experimentam a paz. E aí o texto termina, e ainda tinha outras coisas, mas resumo do resumo da ópera, eu lhe digo que o texto termina dizendo, Jesus se revelando: eu sou aquele que te ama. Isso é top demais. Eu sou aquele que ama você. Olha, eu sou fiel, eu sou primogênito dos mortos, eu sou príncipe deste mundo, mas eu quero que você entenda, filho, eu vou me revelar a você. Eu amo você. Ei, tem gente que não gosta de você? Você se sente excluído? Você se sente humilhado, indesejado, maltratado? Isso já fez você querer desistir de vir à igreja? Isso já fez você querer desistir de se aproximar das pessoas? Às vezes acontece mesmo, eu sei, lamentavelmente, é verdade. Mas eu quero te dizer que isso não é razão para você desistir, porque o mundo inteiro pode me odiar, mas Ele me ama. O mundo inteiro pode querer desistir de mim, mas Ele não desiste. E vou te falar uma coisa: quando eu tenho consciência do significado do Evangelho, eu sou tomado de uma admiração tão profunda, porque o Rei do Universo está dizendo: filho, eu te amo, e se Ele me ama, não importa mais se as pessoas gostam de mim ou não. Um dia um cara virou para mim e falou: eu não gosto do senhor. Eu falei: irmão, vou nem perder meu sono não. O senhor vai ficar aí sem dormir porque não gosta de mim? Paciência. O senhor não gosta de mim, lamento muito que o senhor não gosta de mim. Ele não gosta de mim porque eu não quis aceitar as inscrições dos bravadores dele 2 meses depois de ter fechado as inscrições e não tinha mais vaga para nada. Aí ele falou: não gosto do senhor. Aí você todo errado, aí não gosta de mim porque eu agi conforme a regra. Não gosto. Se fosse outro, só abriria concessão. Eu falei: mano, não abri concessão para ninguém. Se tu não gosta de mim por causa disso, então tu vai ficar sem gostar. E eu não vou perder meu sono não. Ih, irmão, dormi tranquilo. Ele lá, todo bufando, perturbado. O lance é o seguinte: quando você tem consciência do quanto você é amado por Deus, isso te devolve um negócio chamado autoestima, isso te devolve um negócio chamado equilíbrio. Você não depende do que as pessoas acham ao teu respeito para ser quem você é, você simplesmente tem consciência de quem você é, porque sabe como Deus te trata e como Ele te ama. O amor de Deus precisa ser suficiente na sua vida. Para de ser carente, mendigando o amor das pessoas, mendigando migalhas de tratamento. Se te tratarem bem, amém. Se não te tratarem, não interessa, porque eu sou amado pelo Eterno e isso é o que mais importa. Você ainda quis desistir da vida, achando que ela não tinha sentido, porque ninguém ama você. Você é amado por Deus.
E se você acha que ele não ama você, você não entendeu nada do Evangelho. E sabe qual que é o grande problema do Evangelho, pastor Walter, na minha opinião? É que as pessoas reduziram o Evangelho à casa própria. Elas reduziram o Evangelho ao carro, elas reduziram o Evangelho à enfermidade. Se Deus me ama, Ele tem que me curar do câncer. Se Deus me ama, Ele tem que me tirar do aluguel. Se Deus me ama, Ele tem que me dar o green card. Se Ele me ama, Ele tem que resolver o meu problema. Eu sou amado por Ele. Você não entendeu nada do Evangelho. E desculpa te frustrar, Jesus não morreu para curar teu câncer, Jesus não morreu para te dar green card, e Jesus não morreu para poder satisfazer os teus desejos financeiros. Ele morreu como primogênito dos mortos para resolver o maior problema da raça humana. A perdição eterna, você estava perdido. E agora, ao invés de viver 70, 80 anos neste mundo horroroso, você vai viver a eternidade no céu. O maior problema Ele resolveu porque Ele me ama. Não reduz o Evangelho a uma casa, a um carro, ou alguns dólares, ou a um documento. Haja o que acontecer no mundo. Eu com documento ou sem documento, eu com carro ou sem carro, com casa ou sem casa, não interessa. Eu sou amado por Deus e por Ele me amar, o maior problema já foi resolvido. Eu vou viver eternamente. Ele me ama. E sabe qual que é a noção de tudo isso? Eu vou chegar no céu, você vai chegar no céu, nós chegaremos lá pela graça, amém? E a gente vai estar bonitão. O Diogo vai estar transformado, vai ser bonito, amém? Aleluia. Vamos ser transformados, amém, meu? E a Bíblia diz que a transformação vai ser no abrir e fechar de olhos. Olha aqui, ó. Uma piscada, tu vai ser bonitão. Lindona. Eu vou crescer, irmãos. Pastor Walter, nossos cabelos vão voltar. No abrir e fechar de olhos. Tudo bem. Diogo vai precisar das 4 piscadas, mais ou menos. O importante é estar lá, né? Ei! Aí todo mundo com o corpo perfeitão, bonitão, lindão. Todo mundo transformado. Uau! Quem te viu, quem te vê, hein? Como você tá? Todo mundo top. O único que vai ter uma imperfeição física forever, para sempre, se chama Jesus Cristo. A gente vai olhar e vai ver o que os cravos fizeram nas suas mãos. A gente vai olhar para os pés dele, o que os cravos fizeram nos pés. Você com o corpo perfeitão. E o Rei do Universo carregando marcas por toda a eternidade, só para você lembrar o quanto você é amado, o que Ele fez para que você estivesse lá pela graça. Aí você diz que Deus não te ama porque você não tem seu documento, Deus não te ama porque você tem câncer, Deus não te ama porque as pessoas não te recebem bem, o amor de Deus não tem nada a ver com isso, você não entendeu nada de evangelho. Deus, Ele te ama e já te resolveu o maior de todos os problemas, você estava perdido eternamente e agora, pela graça, você vai ser salvo. E sabe, acontecem coisas na nossa vida para a gente perceber e entender melhor um pouco mais o amor de Deus. Deixa eu mostrar minha família para vocês. Família linda que o Senhor me deu, pela graça. Esposa está ali do meu lado, esse aí foi o meu aniversário esse ano. Meu filho está fazendo aniversário, está ali embaixo. Hoje ele está completando 28 anos de idade. E a minha filha, aquela lindinha ali, ela tem 23 anos. Esse ano foi um ano muito difícil para mim. Talvez um dos piores que eu já vivi.
No início do ano, a minha filha estava se queixando muito de dores. E ela não está com a vida legal, porque não dorme direito, passa a noite estudando para as provas de medicina, essas coisas todas. E eles moram sozinhos e jovem para se alimentar, você já sabe que não se preocupa muito, vai comendo um monte de fast food, um monte de besteira. Não dorme direito, não come direito, super estressada, estudando feito louca. E tem uma hora que o corpo colapsa. Alguns entram em colapso, os outros não, alguns resistem, outros não. No caso dela, ela não resistiu. Dores começaram a tomar conta do seu corpo de modo absurdo. Ela ficava noites e noites sem dormir por causa da dor que não cessava. Ela ia internada do hospital e era medicada e saía, e medicada e saía, ninguém sabia o que ela tinha. Até que as dores se tornaram insuportáveis. Eu moro a 2.722 quilômetros da casa dos meus filhos. Eu perdi toda a minha paz. E quando você sabe que teu filho está vivendo uma dificuldade, você perde o rumo. Eu entrei dentro do meu carro, só parei para abastecer e ir ao banheiro. Eu dirigi 28 horas ininterruptas, 2.722 quilômetros, até chegar na casa da minha filha. Eu não tinha paz. Quando eu pude abraçá-la, imediatamente desmaiei no sofá e fui dormir. E aquela noite ela teve uma crise muito grande, porque eu dormi um pouco à tarde, mas a noite foi muito difícil. Nós a internamos no hospital. Ela tomou 4 morfinas no espaço de 5 horas. E a dor não cessava. E ela disse: pai, eu não estou aguentando mais. Eu acho que eu quero morrer, porque eu não aguento mais. E eu não sabia mais o que fazer diante da dor da minha filha. Eu rasguei meu coração para Deus. Eu falei: Senhor, passa para mim, passa a dor para mim, leva a mim, mate a mim. Mas a minha filha não. A minha vida deixou de ser importante, porque eu preferia que ela vivesse. Deus me trouxe um entendimento ainda maior do amor, porque a nossa vida deixa de ser importante para que o outro viva. Cristo aqui na terra esteve, a vida dele deixou de ser importante para que nós vivêssemos. Eu fiz a unção da minha filha, eu peguei o azeite, coloquei sobre sua testa e disse: Deus, tem misericórdia da minha filha. Leva a mim, mata a mim. Deixa ela viver. Descobriram que ela tem uma síndrome. Ela foi transferida para o Hospital de Bendita em São Paulo. Eu louvo o nome de Deus pelo cuidado que essa igreja tem com a gente. E a gente foi para São Paulo, permanecemos 10 dias em São Paulo, ela internada no hospital. Uma série de exames, uma série de avaliações, e descobriram que ela tem uma síndrome miofacial. Ela tem que conviver com essa dor o resto da vida. Tem controle, tem tratamento. Ela precisa dormir bem, ela precisa não se estressar, precisa se alimentar bem, precisa fazer exercícios físicos, ter qualidade de vida. E de repente a dor passa, e de repente ela melhora, e de repente ela volta à vida ao normal. E a gente percebe que o importante não é a gente, o importante é quem a gente ama. E Deus me deu um vislumbre maior do amor dele por mim, porque foi isso que ele fez comigo. Ele disse: se alguém tem que morrer, que morra eu. Eu vou lá morrer por ele. E foi isso que ele fez ao vir na cruz do Calvário morrer por mim. Eu sou amado por Deus ao ponto dele entregar a própria vida. Ele preferiu a morte para ele, para que eu pudesse viver. Se isso não é amor, se isso não é suficiente para você, desculpa, eu não tenho mais nada para falar para você. Se isso não é o suficiente para você entregar a sua vida para Deus, desculpa, eu não tenho mais argumento. Eu não tenho mais absolutamente nada para pregar. Porque isso para mim basta. A graça dele me basta. Eu sou amado pelo céu. Ele salvou minha filha. E as coisas ao meu redor passaram a ter tanta ausência de importância, irmão.
Eu parei tanto de me importar com o que eu visto, eu parei tanto de me importar com onde vou, onde deixo de ir, carro que tenho, carro que deixo de ter, tudo passou a ser tão fútil para mim. E ela tem que ir toda madrugada para a escola e só volta no final do dia, passa o dia inteiro, leva a marmitinha dela e vai numa van miserável e vai sofrendo de a van, às vezes faz ela demorar 2 horas. Pai, não tem problema, mas filha, você está desconfortável, o pai não quer você assim. Meu pai, não tem o que fazer. Tem sim. Eu peguei meu carro e dei para ela, porque o bem-estar dela é mais importante que o meu. Eu estou sem carro, mas ela está bem. Sabe o que é isso? É você não se importar mais com você e olhar o objeto do seu amor como sendo mais importante que a tua própria vida. Assim é Deus conosco. Ele nos ama tal qual o pai ao filho a quem quer bem. Você é capaz de morrer pelo seu filho e você entende um pouco do amor de Deus por causa disso. E se você não se sente amado por Deus, você não compreendeu ainda o que é o Evangelho. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque a Cristiane entendeu isso essa semana e por isso ela vai ser batizada nessa manhã, para a glória de Jesus. Ela reconhece que ela é amada pelos céus. O pastor Walter vai conduzi-la ao tanque batismal nesse momento, porque ela não quer viver distante desse amor. É claro que ela tem as lutas delas, as relutâncias delas, as batalhas dela, mas Deus se revelou a ela, mostrou para ela que Ele é fiel, mostrou para ela que Ele é o primogênito dos mortos, que Ele é o príncipe dos reis da terra, e mostrou para ela o quanto ela é amada, e ela chegou à conclusão: eu não posso mais viver sem Ele, porque Ele me ama. E ela deixa de lado todas as dificuldades que ela tem para selar a sua vida com Jesus, e se isso alegra o seu coração, diga amém. Parabéns, Cristiane, pela decisão mais importante da sua vida. Obrigado pelo privilégio de presenciarmos isso e participarmos deste momento. Aqueles que se alegram com isso, digam amém. E se há alguém próximo, querido, parente, familiar, alguma coisa que queira se aproximar, este é o momento, pode vir em nome de Jesus. Chega mais perto para apoiar a serva do Senhor nesse passo tão importante que ela está dando de reconciliação. Ela descobre que é amada e não quer mais viver sem esse amor. Pastor Walter, o senhor é um homem de Deus, e como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para a remissão dos pecados de Cristiane, para que seu nome seja confirmado no livro da vida, o Senhor a batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja de Framingham diz: aleluia! Eu quero que você se ponha em pé nessa hora diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Canta, porque Ele nos ama. E eu quero que você cante desse amor em nome de Jesus. A Bia vai estar aqui, e nesse momento nós vamos agradecer a Ele através dessa canção, por tanto que somos amados. Se você crê que Ele é fiel, se você crê na atitude dEle como um primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, como aquele que te ama, abre a tua boca e professa Jesus como o Senhor da tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Canta junto. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é.
que Deus te ama. Cante. Confesse com sua boca o quanto você é amado. Se você está distante do amor de Deus, essa é a manhã em que o Senhor te chama para retornar à casa dele, aos braços dele, ao povo dele. Essa é a manhã que ele te convida para que teu nome novamente seja confirmado no livro da vida. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua Eu me rendo. misericórdia. E você vai resistir até quando? Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Há alguém aqui que esteja afastado, pastor, ora por mim que eu quero regressar aos braços de Deus. Vem aqui que eu quero orar por você. Chega de estar distante desse amor. Vem cá que eu quero orar por você, pastor. Eu quero que minha fé seja fortalecida. Se você é aquele que está distante e quer regressar, vem aqui que eu quero orar por você. Ele me ama, Ele me amou. Canta agora, povo de Deus, com força. Há alguém aqui nessa manhã que precisa de uma oração especial? Abre meu microfone, por favor, irmão. Se você é aquele, pastor, ora por mim. Eu preciso regressar aos braços de Deus. Eu preciso ter minha fé fortalecida. Eu preciso experimentar um reavivamento na minha vida. Vem aqui que eu quero orar por você. Venha ser abraçado pelo amor de Deus. Ele o nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho medo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele Abraça o seu me irmão, diga pra ele: você é amado de Deus. Ele me O amor de Jesus é suficiente para você? Diga amém. O amor de Cristo me motiva. Por que razão a gente não desiste? Por que razão a gente não larga tudo?
O único motivo é porque Ele ama a gente. Que o amor de Deus sustente todos os dias você, onde quer que você esteja. Que o amor de Deus seja o motivo para você sempre prosseguir e nunca desistir. Ainda que todos falhem contigo, Ele nunca falhará. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor se revelou para a gente. Obrigado porque a Tua palavra te apresenta o Deus maravilhoso que o Senhor é. Queremos te pedir perdão se temos reduzido o Teu amor às coisas que queremos receber. Questionado o quanto o Senhor nos quer bem por não termos os mimos que gostaríamos de termos em nossas mãos. Isso é fruto de uma imaturidade espiritual nossa, isso é fruto de uma ausência de conhecimento das Escrituras. O Senhor verdadeiramente resolveu o maior problema da raça humana. Nós estávamos condenados a morrer eternamente, e o Senhor dá-nos a chance agora, por meio do Teu amor, da Tua graça, do Teu sacrifício, de vivermos eternamente na Tua presença. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é primogênito dos mortos. Obrigado porque o Senhor retomou as chaves deste mundo que o Adão perdeu, e o Senhor, como segundo Adão, venceu e retomou a autoridade deste planeta, e tudo vai terminar do jeito que o Senhor anunciou. E obrigado porque o Senhor diz claramente o quanto o Senhor nos ama nas Escrituras Sagradas. Eu me sinto muito bem agora porque eu sou amado. Isso me dá forças para prosseguir. Isso é o motor que me move, o Teu amor. E que seja essa a razão da nossa existência, do nosso serviço, do nosso compromisso com essa igreja, da nossa dedicação, porque nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Aceita a nossa entrega nesta manhã. Obrigado pela Cristiane que aceitou o Teu chamado, foi sensível ao Teu Espírito. E obrigado por este sábado tão especial aqui com o Teu povo em Framingham, que muito em breve seja na Canaã Celestial. Nas Tuas mãos nos colocamos e o fazemos em nome de Jesus. E Teu povo diz: abraça teu irmão e diga: Deus ama você.